Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pode pegar o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber. Eu já peguei o meu pra gente começar esse episódio. E pra falar dele, eu quero... Sempre é muito importante falar que todos os assuntos, eu não me preparo pra eles. Eu começo a reparar o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo. E simplesmente eles surgem. Então, como que é o nosso papo, é o nosso encontro, é o nosso compromisso? Eu sinto muito como se fosse uma conversa com uma amiga. E isso que deixa tudo mais natural, espontâneo, mais gostoso de compartilhar. E eu preciso falar como que esse assunto chegou. Nós estamos no começo de um novo mês e eu sempre acredito como que cada dia, cada momento é uma nova oportunidade pra gente fazer aquilo que a gente acredita. E talvez isso faça com que a gente acesse o nosso maior plot twist. E se der certo? Calma, vou repetir. E se der certo? Tô te falando isso pra você, assim como eu, que é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tenta controlar ao máximo as situações pra você ter controle, pra você saber o que vai acontecer no próximo episódio da sua vida, como protagonista, como escritora dessa história também, como uma pessoa que fala, não, eu vou fazer isso e já sei o que vai acontecer no próximo passo. E aí, eu gosto muito de pensar como que a vida, ela é engraçada. Sabe, as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. E é muito engraçado isso. Eu acho engraçado porque senão eu vou enlouquecer, né? Mas eu acho engraçado como tudo pode mudar o tempo inteiro. Quantas coisas a gente pode transformar. E quando nós falamos sobre dar certo e se der certo, eu trago muito esse viés, essa sensação de ser mulher, né? Nós fomos educadas a sempre estar um passo à frente, a sempre se preparar para caso der algo errado, agradar, ter outras soluções. E isso faz com que a gente até pare para pensar de uma forma muito racional. Eu não quero falar que forma racional não é bacana, não é legal. É muito legal, isso faz com que a gente tenha os pés no chão. Mas às vezes a gente se sabota tanto, às vezes a gente tenta controlar tanto uma situação para prever o que vai acontecer, que gera uma expectativa muito ruim. Eu não acho expectativa uma coisa negativa. Eu acho que expectativa pode ter aquela animação muito bacana que a gente pode sentir. Mas eu acredito que quando a gente começa a pensar e se der certo, ou na verdade, já deu certo, as coisas começam a mudar. Porque se a gente já cria um cenário hipotético na nossa cabeça, que as coisas vão dar errado, tecnicamente a gente já começa a enxergar as coisas que estão dando errado. E a vida, como eu falei, acontece mesmo, assim, é uma coisa que faz parte de ter mudanças, imprevistos, e a gente meio que tem que andar nessas linhas, assim, deu alguma coisa errada, a gente tem que seguir o jogo. Mas eu acredito que se a gente mudar o nosso ponto de vista sobre tudo pode dar certo, as coisas podem dar certo, a gente consegue perceber uma mudança nas nossas decisões. Isso muda até como a forma que a gente cria, não só como falando aqui como criação de conteúdo, como pessoas que trabalham no digital, mas na nossa vida por inteiro, porque está intrínseco na gente, assim, a gente realmente acredita que pode estar tudo errado, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco louca, sabe? De entender que tudo bem. Isso pode ter sido educado, isso pode ser passado de gerações, isso pode ser uma lição que a sociedade quis colocar, pode ser. Mas, cara, se o nosso pensamento sempre pensa no negativo, ele gasta uma energia pensando no negativo, e se a gente direcionar essa energia para o positivo e pensar, eu vou fazer dar certo. Vai dar certo porque eu sou louca, sabe? Muito mais ou menos nessa linha. Vai dar certo. Já deu certo, o único caminho é dar certo. Porque eu vejo sempre isso trazendo muito pra minha linha de raciocínio. Eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu vivencio, porque isso pode até gerar uma identificação, pode ser uma coisa que você tá passando também. Eu sempre achei que eu precisaria estar pronta pra fazer alguma coisa. Só que estar pronta nada mais é do que uma grande ilusão. Eu sei que é horrível pensar, né? Porque a gente sempre se prepara para estar pronto para fazer alguma coisa. A gente passa a vida inteira, é o próximo passo da minha vida, é isso aqui. Então a gente tem mais ou menos tudo planejado, mas as coisas podem acontecer diferentes.
E aí, quer dizer que se acontecer alguma coisa diferente, isso não foi bom ou é uma coisa que vai acabar com a sua vida? Eu gosto de trazer, eu quero até trazer um exemplo. Eu gosto de trazer exemplos, mas eu quero trazer um exemplo muito próximo a mim. A minha mãe, eu sempre falo da minha mãe, né? Mas a minha mãe é um grande exemplo de coisas que acontecem, mas que fazem dar certo. Minha mãe engravidou muito cedo. Sim, nós somos em 4 filhos e minha mãe engravidou muito cedo, ela era adolescente. E ela poderia muito bem pensar nesse momento assim, cara, acabou, não vai dar mais certo. Ela engravidou cedo, casou cedo, teve alguns maridos. Ela vai escutar esse episódio e ela fala, meu Deus, você está me difamando. Mas vocês vão entender. E por casar cedo, ter filho cedo, ela poderia pensar assim, nossa, não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir dar conta, eu não estou pronta. Só que isso é uma grande lição de que ela fez acontecer, ela tentou do jeito dela. Ela começou a faculdade mais velha, depois de todos os filhos, tá fazendo mestrado hoje, e assim, não teve um tempo certo das coisas. A gente tenta acreditar que existe um tempo certo para tudo acontecer. E eu acredito até de certa forma que tudo que é para ser nosso vai chegar até nós. Mas pensar que a gente tá atrasada ou que nossos sonhos têm prazo de validade, eu acho muito ruim. Porque parece que se passar aquilo, não vai funcionar mais. Um exemplo também que eu gosto de trazer é a idade, né, dos 30 anos. Eu tenho 28 agora. E, assim, um dos meus filmes favoritos é o De Repente 30. Que é um filme que eu sempre gostei, por trabalhar com comunicação. Eu gosto da magia que acontece no filme. E por algum momento eu já pensei que, nossa, 30 é a idade do sucesso, eu preciso ter 30 anos para ter sucesso. Como se existisse um prazo para aquilo. E a gente meio que coloca prazo nas coisas. Se eu não atingir isso, eu não sou boa. Ou se eu não fizer dessa forma, quer dizer que eu não tô pronta. Então a gente sempre parece que tá buscando sinais para comprovar ou afirmar uma decisão. Então é aquilo que eu falo novamente. Eu acredito que estar pronto é uma ilusão, porque até se conecta. Porque eu acho que também estar pronta é uma escolha. Você escolhe estar pronta. E trazendo essa ideia dos 20 e poucos anos, né, perto dos 30, eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, nos prometeram que até os 30 anos nós teríamos tudo. Teríamos casa própria, carro próprio. Nossa, teríamos tantas coisas e o mundo mudou. E a gente vai se culpar porque ele foi transformado ou a gente pode olhar e falar assim, cara, ainda dá tempo. Ainda dá tempo e vai dar certo. A gente se sabota tanto pensando, não vai dar certo, mas e se der? E se tudo que você tá planejando acontecer, você tá preparada para isso? Às vezes você não está preparada para as consequências das coisas estarem dando certo e você quer se sabotar pensando, não vai dar certo, porque não vai dar certo. Mas eu acredito que a gente pode mudar. Nos enganaram mesmo, falando que aos 30 anos nós teríamos as nossas vidas resolvidas, assim como os nossos pais. Mas, na verdade, ainda dá tempo. Pode ser que você conquiste a sua casa própria com 40. Pode ser que você escolha recomeçar aos 50. Pode ser que você queira mudar de carreira aos 25. Eu quero te falar que não existe prazo de validade para um sonho e não existe tempo certo para as coisas acontecerem. Existe tempo certo, mas eu acredito que não existe uma data específica. Eu acredito que você precisa escolher o agora, que é a única coisa que nós temos, né? Ai, muito filósofo isso, né? Mas é real, acredito que a gente só tem o agora e a gente ficar pensando muito no futuro faz a gente esquecer de viver o presente, de quanto tempo você vai esperar para você colocar em prática uma coisa que você quer muito. Porque se você vai esperar para isso, para você se sentir preparado, eu quero te falar que esse sentimento nunca vai acontecer, porque novamente isso é uma escolha. Vai, mesmo estando incompleto, vai, mesmo esteja mais ou menos ajustado, vai mesmo com dúvidas ou vai até com medo mesmo. Eu acredito que isso é uma forma também de a gente se inspirar, de a gente se permitir falhar, errar, testar e recomeçar, mas permitir tentar ver com os nossos próprios olhos o que vai acontecer. Porque aos poucos a gente vai se sabotando, vai se deixando de lado e a gente nunca coloca em prática o que realmente a gente quer fazer. E quanto tempo você vai viver isso? Estar pronta
é uma escolha. E até trazendo isso pro digital, né? Eu gosto muito de falar como que as coisas surgiram na minha vida, como as coisas aconteceram. Eu comecei com um ring light quebrado, eu comecei no meu quarto, eu trabalhava dentro do meu quarto. Hoje, eu tenho esse escritório que eu posso chamar de meu e eu consigo trabalhar, montar as coisas que eu quero, mas graças a Jaque estava trabalhando dentro do escritório. Graças àquela menina que não tinha trabalho, falou assim, beleza, tô mandando currículo, tô fazendo as coisas, mas eu acredito que dentro da internet pode acontecer algo a mais. Eu comecei pensando que seria uma renda extra, e hoje eu consigo fazer muita coisa com o dinheiro da internet. Então, assim, eu acredito que o nosso momento é agora, e a gente precisa se movimentar entendendo que às vezes a gente olha muito a escada inteira, né? Nossa, eu quero dar o primeiro passo porque eu tô pensando ali, eu vou chegar naquilo lá. Mas, cara, vamos pensar no próximo degrau. Só pensa no próximo degrau. Vamos pensar que todos os pequenos avanços ainda são avanços. Eu vejo que a gente romantiza muito os avanços, as vitórias, mas existe uma beleza muito bacana nas pequenas vitórias. Hoje mesmo, eu acordei e eu falei assim, eu vou treinar. Eu não vou treinar porque, nossa, eu quero ficar gostosona. Quero ficar gostosona também. Isso é uma consequência. Mas eu pensei, eu preciso criar. Uma mente cansada não consegue criar. Quero pensar melhor, quero criar melhor, eu quero acessar minha criatividade. E assim, foi uma pequena vitória pra mim acordar cedo e treinar. Foi uma pequena vitória pra mim voltar a comer certinho, que pra mim é importante. Eu gosto de comer bem, porque eu me sinto mais à vontade, eu me sinto que eu tenho mais qualidade de vida. Foi uma pequena vitória pra mim poder fazer yoga. Foi uma pequena vitória pra mim começar meu podcast no meu escritório com apenas um microfone e um sonho. Eu sempre falo aqui que tudo que a gente tá vivendo não existe garantias e nunca vai existir. Mas é isso, estar pronta é uma escolha. Eu não tô pronta, eu acho que eu nunca vou estar pronta, mas eu não quero esperar muito tempo para que isso aconteça, porque pode ser que eu espere muito e eu nunca saiba a sensação de ter tentado, mesmo que eu fale, mas eu não quero esperar, porque pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. E, nossa, quando amanhã chegar... E aí, eu vou ter feito o quê? Eu penso muito não sobre as pessoas, como que isso vai afetar as pessoas. Eu penso muito como isso vai afetar a mim. Como as minhas escolhas vão me aproximar mais do meu objetivo. E eu acredito que as nossas pequenas vitórias são importantes por conta disso. Às vezes você tá pensando em algo tão grandioso pra te inspirar, pra você fazer o seu objetivo, que você esquece daquilo que você tá fazendo agora. Cara, um post tá te aproximando mais do seu sucesso. Você comer melhor já tá se aproximando mais de uma vida de qualidade. Você criar com aquilo que você acredita já tá fazendo com que você seja mais autêntica. Você priorizar a sua saúde ao invés de qualquer outra coisa já tá te aproximando do seu objetivo. Então esse episódio não é muito sobre só as coisas do digital, mas é sobre vida. Já tá dando certo, e se você reparar, você já está fazendo sucesso. E até a gente pensando nessa ideia do tal sucesso, né? O que é esse tal sucesso? Porque se o sucesso custar a sua autenticidade, custar tudo aquilo que você acredita, custa caro demais. Mas eu gosto até de pensar numa outra metáfora que eu trago, e eu falo para as minhas alunas sempre, que é assim, eu penso no sucesso como se fosse uma praia, sendo bem sincera. Que existem vários caminhos para chegar na praia. Tem gente que vai de carona, tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de carro, tem gente que mora perto e vai a pé, tem gente que vai de bicicleta, tem gente que viaja de um estado para o outro. Mas ainda assim, não importa qual meio você vai chegar para a praia, o que importa é realmente a praia. Então, o que é sucesso para você? Já parou pra pensar o que é sucesso pra você? Eu vou até trazer um exemplo pra mim. Sucesso pra mim é poder ficar com a minha família, é poder tomar um café, é poder ter autonomia nas minhas escolhas, de eu posso escolher isso. Tem coisa mais gostosa de você escolher fazer alguma coisa? E não que aquela escolha é uma obrigação, mas você pode escolher, de você poder escolher do que você quer comprar. E eu não tô nem falando aqui de marca de roupa ou de bolsa, mas pra mim sucesso é ir no mercado e poder escolher alguma coisa sem precisar olhar o preço. Cara, na minha família a gente contava, a gente tinha que guardar o dinheiro e eu poder ir no mercado e escolher o que eu posso fazer, é maravilhoso.
Pra mim, sucesso é poder trabalhar em casa com uma coisa que eu amo. Isso não é estar dando certo? E aí eu quero que você pense aí com você. O que tá dando certo? Umas coisas que você sonhou e não precisa ser grande. Será que, por exemplo, eu tô começando no digital e, nossa, isso já me fez ganhar um dinheiro? Não é bacana? Eu trabalho como CLT, mas eu tô indo pro digital e isso tá me fazendo ganhar uma renda extra. Não é maravilhoso? Já não tá dando certo? Eu mudei de carreira e eu tô me sentindo feliz. Maravilhoso. Passei num concurso. Incrível. Eu quero muito que você olhe, escute esse episódio e veja esse episódio pensando que as coisas já estão dando certo. E quando você se perguntar de novo, e se der certo, olha para tudo que você conquistou, porque tudo isso já foi um sonho. De olhar e pegar assim, eu faço isso às vezes, eu paro e pego as coisas e falo, cara, isso já foi um sonho, eu já sonhei com isso e eu tenho. De olhar mais para as coisas que nós temos como uma forma de gratidão. E eu não tô falando de uma gratidão tóxica, sabe? Essa positividade tóxica, mas de realmente entender que nós estamos dando certo. Mesmo que seja no nosso ritmo, no nosso tempo, nas nossas regras, sem competição, sem passar a perna no outro, a gente tá dando certo a todo momento. Está dando certo. Que você faça essa escolha, que você comece os seus projetos, mesmo que ainda você não tenha garantias, mesmo que não esteja pronto, mas comece, porque aos poucos você vai ajustando as arestas, que isso é maravilhoso e isso acontece sempre, não vai estar perfeito, e que bom que não vai estar perfeito, mas se permita ajustar, porque se já começou perfeito, já começou tarde. Então, se dê essa possibilidade de errar, se dê essa possibilidade de, eu vou precisar mudar. O podcast mesmo, eu comecei de um jeito e eu já tô pensando em coisas, em formas de aperfeiçoar. E isso te dá experiência, isso te dá bagagem para que você possa compartilhar, para que você possa criar o seu repertório e que você possa usar para a vida, nem que seja para a história, para os seus netos no futuro. Começa hoje com o que você tem e com o que você sabe. Você já é mais do que o suficiente. Às vezes você está pensando tanto de, eu preciso disso para fazer tal coisa. Aí quando você tem, você não sabe, não faz e não sabe o que fazer com toda aquela informação. Então, se tem uma coisa que você pode levar desse episódio o momento é agora, estar pronta é uma escolha e hoje que você escolha fazer o que você quer, com o que você tem, com o que você pode agora. Nós só temos a certeza do hoje. O amanhã não pode ser que ele não chegue e o ontem já foi. Então hoje, com o que você tem hoje, com o que você sabe hoje, o que você quer fazer na sua vida? Me responda nos comentários e eu te vejo no próximo episódio. Beijo!